Todo mundo me pergunta, Ailton, como é que você põe esse jogo na lista? Ailton, como é que você faz pra botar uma lista desse jeito aí? Ailton, como é que você sabe que time que você analisa antes de começar a montar a sua lista? Se você quer saber disso, esse é o segredo que nunca me contaram, né? Como é que a gente monta uma lista de trading esportivo? Como é que a gente monta listas assertivas? Listas que te entregam aí 90, 95, 98% de taxa de acerto. Hoje você vai aprender exatamente como montar a sua lista. Eu vou contar para você certinho o que eu faço e você vai poder fazer para você aí nas próximas. Muita gente me pergunta como é que eu faço, por exemplo, essa lista aqui, né? Essa lista aí. Por que eu trouxe para a live falar jogo do Real Madrid, falar jogo do Mônaco, falar esses jogos do Campeonato Brasileiro? Da onde eu tirei isso? Como é que eu fiz para botar esses jogos na lista? Para vocês terem uma ideia, dos jogos que eu botei na minha lista, né, desde as 6:30 da manhã, teve 6 0-0. De quantos? 6 em 68 jogos que eu botei na minha lista para hoje. 6 de 68 tá dando 92% de taxa de acerto, né? Para pelo menos sair um golzinho no jogo. 92% dos jogos da minha lista tiveram gols. Como é que eu faço para montar uma lista voltada para over, obviamente, né? Sem levar em consideração outras metodologias, só falando de gols, né? Mas isso vale para qualquer metodologia que você tenha. Se você souber fazer igual, você vai fazer igual para qualquer uma. Não precisa ser para over. Como é que você faz para saber qual time você vem aqui e coloca na sua lista? Como é que você faz para saber que time você analisa? Porque eu, por exemplo, para eu montar a minha lista, eu simplesmente faço o seguinte, ó. Eu venho aqui na academia, clico aqui, ó, domingo, certo? Então eu venho aqui, abro aqui essa janelinha, ó, abro aqui e coloco os campeonatos que eu costumo analisar. Isso é costume. Isso aqui que eu tô falando é só costume. Eu venho aqui e habilito aqueles que eu costumo olhar todo dia. E aí você pode fazer igual para qualquer um que você tenha aí. Não precisa fazer igual eu faço. Vai lá e marca aqui, habilita aqui aqueles que você analisa. E aí, o que eu faço para montar a lista? Eu abro um por um. Abro jogo por jogo. Abro um por um e vou olhando aqui um por um. Obviamente dos horários que eu vou operar, né? Não vou abrir jogo das 3 horas da manhã se eu não vou estar sentado aqui para fazer jogo às 3 horas da manhã. Aí eu pulo. 5:30 da manhã vou operar? Não pula. 7 horas da manhã vou operar? Talvez. Depende de que jogo é. Aí eu venho aqui e abro. Venho aqui, abro, olho. E aí eu analiso daqui para baixo. Daqui desse horário para baixo. Como eu, Ailton, eu tenho disponibilidade para ficar sentado aqui o dia inteiro procurando oportunidade para operar. Eu olho todos os jogos. Tá vendo isso aí? Ó, tô rodando a página. Ó. Eu vou olhar jogo por jogo dessa lista inteira até acabar o dia. É assim que eu faço. Quando eu analiso os meus jogos para montar a minha lista, eu faço exatamente isso. Agora, eu realmente analiso os dados de todos os jogos? Não. Tem jogo que eu não olho. E aí, como é que eu sei se eu vou realmente olhar os dados deles ou se eu não vou? Depende do must win. Sabe o que é must win? Motivação. Então, o que eu faço? E o que você pode fazer? Por exemplo, você vem aqui, ó, Go Ahead e Heracles, né? 7:15 na Holanda. Você abre ele aqui. Eu faço isso que eu vou te mostrar agora aqui, eu faço isso no resultados.com. Eu vou te mostrar aqui no Academia das Apostas, mas não é o ideal você fazer isso. Não olhe tabela de campeonato no Academia das Apostas. Vou repetir. Não olhe tabela de campeonato no Academia das Apostas. Por que não? Porque essa tabela que vem escrita aqui, ela não é atualizada. Essa tabela, ela é atualizada manualmente. E se você vier aqui e olhar a posição errada do time de um dia para o outro, você vai errar. Olhe um site que tenha atualização imediata da tabela. Resultado.com, SofaScore, qualquer outro site que te atualize a tabela enquanto os jogos vão acontecendo. Certo? Vou usar isso daqui, vou te mostrar no Academia só para você ter uma ideia do que é. Mete o dedozão no like aí, porque nós estamos aqui para isto mesmo. Queremos like, queremos inscrições no canal. Se torne membro do canal
né? Se torne membro do Escola de Trading, porque no grupo do WhatsApp, que você pode fazer parte, a gente opera junto o dia inteiro, eu faço as minhas análises. Essa lista que eu acabei de mostrar do jeito que eu faço, isso aqui, eu ponho tudo lá, eu digito análise lá pros caras o dia inteiro. Eles seguem as análises de jogo por jogo da minha lista. Além de poder fazer a entrada no jogo, eles aprendem qual é o parâmetro estatístico que indica que um gol pode sair. Seja para HT, seja para ambas marcam, seja para over limite, seja para over à frente, não importa. Seja para resultado exato. Eles entendem todos os pontos, porque além de fazer a análise, além de digitar lá, além de explicar o cenário do jogo, eu explico o porquê que as coisas aconteceram. Por que caiu 0-0, por que o jogo ficou dilatado, por que time marcou, por que time não marcou. Eu explico tudo, porque é um ambiente de estudo. Então eles têm de mim lá tudo o que eu não consigo entregar aqui no YouTube. Aqui na descrição do vídeo tem aí as formas para você virar membro do canal. Nível 3 é o grupo onde eu faço as análises. Então você pode muito bem ou fazer isso por cartão de crédito através da opção que existe aqui no YouTube, ou você pode fazer por Pix. Tem também aí a orientação na descrição do vídeo aí embaixo. Beleza? Ok. O Go Ahead está em 9º na tabela agora. O Heracles está em 11º. Até onde vai a zona de rebaixamento? Até o 16º. O 16º está com o quê? Está com 7 pontos. O Heracles está com 9 pontos. Já não é perigo para essa rodada. Não é perigo. Por que não é perigo? Porque se o Heracles empata jogo aqui, se ele se tranca para zerar jogo, levar o jogo pro 0-0, ele fica com 10 pontos e tem todos esses outros times aqui para baixo, ó, embaixo dele, tem todos esses times aí que podem entrar na zona de rebaixamento antes de chegar nele. Aí, para mim, ele não tem motivação para jogar nessa rodada. O Go Ahead tem 10 pontos. Onde está a zona de classificação? A zona de classificação vai até o quê? 8º colocado? 7º? Se o Go Ahead empata jogo aqui, vamos supor que ele esteja fora da zona de classificação. Se o Go Ahead empata jogo e vai para 11, possivelmente ele vai entrar na zona de classificação aqui. Ele vai tirar o Sparta ou ele vai tirar o Feyenoord. Ele entra com 11 pontos. Então, nenhum dos dois tem motivação. Partindo desse ponto, eu olho o que eles vêm fazendo recentemente. Primeiro, motivação. Logo em seguida, o que eles vêm fazendo no campeonato agora. Por quê? Por que eu faço nessa sequência? Porque a falha de ataque nos jogos recentes, a falha de ataque está ligada à motivação. Quando o time deveria ter potencial e entrega o resultado, pode significar que ele está desmotivando. E se o cenário do jogo já é de desmotivação antes do jogo começar, para mim esse jogo não tem valor fazer. Aí o que eu faço? Tem falha de ataque aqui, aqui, aqui. O queridão aqui do lado, 0-0. 0-0. Não quero mais. Fecho esse jogo, vou para outro. Juventus e Cagliari. Tá aí os resultados da Juventus. Agora eu vou lá na tabela. E que tem no campeonato italiano. Como é que tá a Juventus no campeonato italiano? Juventus está em 4º lugar na tabela. Já é zona de Champions League aqui, 4º lugar. Se a Juventus vencer o jogo, vai a 15 pontos. Chega no Napoli? Não chega. Vai ficar solta aqui dentro da zona de Champions League do mesmo jeito. Então não tem motivação. Porque se vai sair de 4º, vai se desgastar para chegar em 2º, não importa. Não tem time que não joga justamente por causa disso. Cagliari está em 16º. Até onde vai a zona de rebaixamento? Até o 17º. Se o Cagliari estiver fora da zona de rebaixamento antes do jogo começar, significa que ele precisa de um empate, de um 0-0, para se manter fora da zona de rebaixamento, certo? Aí eu junto Cagliari com potencial para não querer jogo. Juventus depende dos adversários de baixo. Porque se o Milan vence e tira a Juventus de uma zona de Champions League, né, faz ela descer para uma zona de Liga Europa, de Liga da Conferência, aí tudo bem. Aí é um cenário positivo para talvez a Juventus querer o jogo. Agora, se ela for sair do 4º e ir para 5º lugar, e se for do mesmo jeito, se for zona de Champions League do mesmo jeito, se ela não for perder nada de importante em termos de posicionamento, aí não tem motivação. Agora, se a Juventus precisar do resultado aqui para se manter numa zona de Champions League, ok. Aí eu vou ver aqui os últimos jogos. 0-3, jogou. 0-0, 0-0, 0-3, jogou também. Aqui também jogou. Então a Juventus está com um problema aqui. O que ela me traz de informação? Ela não joga quando não precisa. Quando ela precisa, ela joga. Não é isso? Ela está oscilando entre querer jogo e não querer. Então basta que hoje ela esteja num cenário onde ela precise do resultado. O que eu faço? Eu ponho esse jogo na lista.
Aí esse jogo vai pra minha lista. Aí eu vou pra outro. Konyaspor e Eyüp. Campeonato turco. Desce pra tabela. Eyüp, sétimo colocado, 12 pontos. Se vencer, vai a 15. 15 pontos, pega aqui zona de alguma coisa? Depende dos adversários ali. Konyaspor tem 8 pontos. Vai pra baixo? Não vai. Vai pra cima? Só pode chegar no máximo a 11. Esbarra aqui, ó. Esbarra nesse aqui. Não ganha nada na tabela. Então esse Konyaspor aqui, ele já tá em cenário que ele não quer jogo. Ele pode ser que ele não queira jogo. O Eyüp depende. Depende de quem tá aqui em cima. Aí eu venho pros últimos 10 jogos. Como é que o Konyaspor tá se comportando? 0-0, 0-0. Pronto, já tá travando o jogo. Tá com comportamento de travar jogo. Eyüp, 0-0. E jogou nos outros. Eu posso colocar esse jogo na lista se for pra depender do ataque do Eyüpspor. Pode ser que o jogo vá pra lista. E assim, o que acontece? Quando você usa a leitura do cenário para colocar o time, para qualificar esse desempenho recente aqui, ó. Você qualifica esse desempenho recente aqui através do que o time vai querer no dia do jogo. Porque se no dia do jogo ele tiver dentro do cenário que faz ele zerar, não analise o jogo. Exclua o jogo antes de analisar o resto dos dados. Porque se você vier aqui e analisar o resto dos dados, você vai querer fazer. Você vai querer fazer essa porcaria aqui. E se você meter o dinheiro nessa porcaria aqui, você vai tomar um 0-0. Não analise o jogo. Exclua se ele tiver dentro do cenário de porcaria. Porque daí ele tá em queda. Ele tá em EV negativo. Quando ele tá num cenário confortável, se você tentar fazer, ele vai fazer merda na sua cabeça. E exclua o jogo antes de chegar no ponto de botar dinheiro. Não coloque o jogo na sua lista. Pelo menos você não vai ficar com vontade de entrar. E é assim que eu faço. De resto, cara, eu olho jogo por jogo. É jogo por jogo, um atrás do outro. Eu vou abrindo e olhando isso e fechando. Abrindo, olhando isso e botando na lista. Abrindo, olhando isso e fechando. Olhando, abrindo isso e botando na lista. É jogo por jogo. Quanto tempo você acha que eu gasto para analisar 120 jogos? Quanto tempo você acha que eu levo para analisar 120 jogos aqui, ó? Se eu rodar essa página aqui, ó. Tudo isso aqui. Se eu sentar hoje à noite para analisar tudo isso aqui, ó. Quanto tempo você acha que eu levo para analisar toda essa lista desse jeito até chegar às 8 horas da noite? Esse aqui, ó. O último jogo do dia, ó. Eu devo levar umas 2 horas, mais ou menos, fazendo isso. Se você não consegue analisar tudo isso em 2 horas, é cansativo. Se você não consegue fazer isso em 2 horas, recomendo que você só faça isso daqui selecionando horários específicos que você tenha disponibilidade para operar. O que você vai fazer? Amanhã é domingo, eu tenho maior disponibilidade para fazer isso aí, né, entre as 10 da manhã e o meio-dia. Vem aqui, põe aqui os jogos das 10 horas, 10 horas. Aston Villa e Manchester United. Seleciona tudo aqui e vai até o meio-dia. E analisa. Se é o horário que você tem para estar disponível, analise isso daqui e analise através do Must Win. Se você analisar através do Must Win, você se surpreende menos com a variância do time, porque você já sabe exatamente, antes de botar o dinheiro, você já sabe exatamente quais são os times que têm potencial para querer jogo e quais são os times em potencial cenário de variância. Você sabe exatamente qual que precisa tomar um gol primeiro para buscar um empate. Você sabe exatamente qual deles que precisa de correr atrás de gol para ganhar uma posição melhor na tabela. E você sabe exatamente qual que já está num cenário totalmente confortável. Os que tiverem em cenário confortável, exclua sumariamente da sua lista. Não pegue essas porcarias para operar, porque isso aí vai cair num 0-0 e você não vai entender por quê. Tire essas porcarias da sua lista. Pegue somente jogos de must win, onde o time precisa de um golzinho para subir, ou então, se ele tomar um gol, ele perde a posição e vai correr atrás de empate. Aí sim, esse tipo de jogo você põe na sua lista e fica esperando a oportunidade. Você vai aumentar drasticamente a sua taxa de acerto e vai parar de pegar jogo porcaria. Jogo que deveria sair gol, você fica lá esperando a porcaria do gol e o gol não sai. Porque em cenário de must win, os times vão fuçar até achar um gol, ou a favor ou contra. Ou eles marcam, ou eles tomam. E aí você pega pelo menos um golzinho no jogo. Isso falando pro over, né? Você pode fazer isso para qualquer metodologia que você tiver. Match odds, resultado exato, ambas marcam, não importa. Mas você pode muito bem
fazer do jeito que eu faço para poder saber que jogo eu ponho na lista. Dentro de tudo isso aqui tem opção pra cacete. Qual desses aqui que eu vou botar na minha lista e qual que eu não vou? Por causa do must win. Por causa do cenário específico em que um gol pode acontecer. Aí você põe o raio do jogo na lista e tenta esperar a oportunidade chegar para você fazer. Deu para entender? Eu vou agradecer a presença de todo mundo aí. Espero que vocês tenham entendido como e por que eu seleciono os jogos que eu seleciono. Espero que vocês tenham entendido como e por que vocês podem selecionar jogos dessa maneira, independente da metodologia que vocês tenham. Vocês podem muito bem fazer igual e aumentar. Isso que eu expliquei aqui aumenta a taxa de acerto nos jogos. Você para de ter questão de variância dos times. Quanto mais opções de times você tem na sua lista, sem qualificar do jeito que eu mostrei aqui, maior vai ser a chance de você tomar head em qualquer jogo. Se você colocar do jeito que eu falei, os times vão ter um motivo para te entregar potencial. Aí você erra menos no seu dia, beleza? Uma excelente semana aí para você, para sua família. Agradeço todo mundo que faz parte aí do clube de membros, né? Tanto do nível 1 quanto dos outros níveis também. Galerinha toda que teve aí. Porque vocês são a voz desse canal. Vocês me motivam a estar aqui todos os dias. Me motivam a ensinar vocês tudo que eu faço lá nos grupos. Muito obrigado. Muito obrigado a você que está pensando aí de virar membro também. Vem com a gente aqui, que a gente vai construir uma comunidade cada vez mais forte. Acione as notificações no sininho para receber os avisos dos novos materiais. É isso. Muito obrigado. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.